Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 2 de agosto, terça-feira. Jogos de amor são para se jogar, me liga! Com a Ivete Sangalo. Bom dia, Mauro, bom dia, Araújo, bom dia, Rosana, tudo bem? Essa mulher é alta astral, né? Bom dia, Ana Tereza. Carolina. Essa mulher é super alta astral, né? Deixa ela uma figura. É super alegre, né? Uma querida. Bom dia, Isis, tudo bem? Começando o nosso Dharma. Que o Dharma não pode parar, né, gente? Aconteça o que acontecer. Como é que vocês estão? Como é que estão todas? Como é que estão todos? Estamos indo para o final desse livro. Tem que pensar logo no qual o próximo. Tenho separado alguns ali, ainda não tomei a decisão. Vamos ver. Não sei. Preciso de dicas. Tem uns que são muito de ensinamento, outros são muito leves demais. Bom dia, Carla. Mas, vamos lá. Aí, se eu pego um só de ensinamento, fica muito pesado. Ao longo do livro começa a ficar muito pesado. Às vezes tem que ser algo mais leve. Ensinamento a gente tem que cuidar. Então é isso. Bom dia a todas. Se alguém tiver dicas, mandem. Quarta-feira eu vou receber uma pessoa aqui, uma neurocientista, amiga minha, fez uma faculdade de, não me lembro, de Parma, acho, na Itália, a formação dela. E ela está desmontando a biblioteca dela, ela está revendo algumas coisas e vai vir de Porto Alegre para cá só para me trazer livros. Vamos ver o que tem ali. Porque ela também tem muitos livros sobre budismo e neurociência. Aí daqui a pouco tem alguma coisa ali. Louca Sabedoria. Louca Sabedoria é muito forte. Aí, como eu estava dizendo, se a gente fica muito nos ensinamentos, pode ser que faça vazar todo mundo daqui. Acho que temos que pegar algo um pouco mais leve. Bom dia, nega. Tá de volta? Então vamos lá para as notícias, mas é de se pensar. Mas a Louca Sabedoria do Chogyam Trungpa, né? Mas fica muito forte, muito profundo. Notícias. Hoje à noite, então, tem aulinha presencial. Quem quiser começar a participar, hoje à noite, às 19h15. A gente tem o nosso encontro aqui. Eu preparo a sala, preparo o quadro e aí começamos. Bom dia, Ângela. Venham, experimentem. E amanhã de manhã também, quarta-feira, 7h15 da manhã. Nega vem para aula hoje, a Ângela também vem, que eu sei. Tá aí, legal, né? Bom dia, Conceição. Então a gente está lendo aqui a Infinita Jornada da Consciência, editora Bodh Gaya, com Enio Burgos. Bom dia, Ana Balbinotti. Vamos seguir? Mas continuem me dando dicas de livros aí. Rosana Baracim, tudo bem? Então a gente está na página 294. Nirvana não é um novo reino. Novamente, poderia se erguer um óbice a tal associação. Bom dia, Alcione. Pois comumente são mencionados 7 chakras principais e não apenas 6. Esta objeção pode ser sanada se lembrarmos que na travessia do bardo, o peregrino da consciência encontrará 7 luzes e não apenas 6. Ele está relembrando, né? Lembra? Esta 7ª luz corresponde à porta de saída do samsara. E fisicamente, ela corresponderia ao chakra coronário. Por este motivo, o Dharma é um ensinamento da verdade, ou seja, o antídoto para a ignorância básica. O caminho seguido pelo Buda passa pelo esclarecimento, a higiene da visão mental equivocada ou a iluminação da mente impura. Um caminho restaurador de algo que originalmente já é pureza em si. Eu estava agora de manhã estudando o Dzongtsa,
Khyentse Rinpoche, e ele falando sobre isso, sobre a mente casulo dele, né? Ele é maravilhoso, né? Ele é é surreal esse cara. E ele dá real mesmo, assim. Então ele diz, eu não duvido que eu tenha a mente búdica, né? Ele diz, eu tenho, todo mundo tem, porém eu só não consigo encontrar. Porque ela é um casulo tão emaranhado, assim, que para achar o fio que vai desmontar tudo isso e chegar lá, e se aí eu tô preso em um monte de coisas, né? Imagina se ele, um tulco, né, reconhecido, uma reencarnação de uma linhagem, enfim, tem essa dificuldade em entender isso, de ver isso, né? E ele fala com todas as letras, né? Bom dia, Fabiola. Fala com todas as letras. É difícil, porque ele sente um cheiro, já se apega, daí se apega a imagens. Ele é um cineasta também, né? Ele tem vários filmes. E aí ele contando isso, assim, né? Como até tem uma mente búdica, o problema é que ele não sabe como achar essa mente búdica. Então tu imagina, né? Bom dia, Lucilena. Tu imagina um ser que desde ali 5, 6 anos já está praticando, e praticando exaustivamente, diariamente e de uma forma insana, não consegue. Aí às vezes tu vê um praticante ou outro dizendo, eu quando estou praticando uma meditação eu vejo isso e aquilo lá. Para, gente, por favor, né? Eu sou muito crítico com isso, né? Justamente para a gente mostrar o quanto isso é difícil nesse caminho. E ao mesmo tempo que a gente não desanime. Que não desanime. Até porque, como ele mesmo fala, por estar nesse caminho como um tulco, tem um monte de obrigações que sobra muito pouco até para a própria prática. Porque ele tem obrigações mundanas, né? Obrigações do dia a dia ali, o que é um impedimento. Então, o caminho seguido pelo Buda passa pelo esclarecimento, a higiene da visão mental equivocada ou eliminação da mente impura, que é para a gente observar o Dharmakaya, né? Um caminho restaurador de algo que originalmente já é pureza em si. Em outras palavras, ao eliminar a ignorância, a intelecção enganosa, a distorção, Sansara seria desfeito, desconstruído. Nirvana não corresponde, portanto, a um novo reino, a um sétimo reino para o qual somos conduzidos ou transportados, no caso de conseguirmos abandonar os 6 reinos de Sansara. Nada disso. Nirvana corresponde ao estado puro e natural da mente, no qual os obscurecimentos foram removidos. Apenas isso. Nada é acrescentado, mas sim removido. Nirvana, por conseguinte, corresponde à ausência de Sansara, à ausência da ignorância, à ausência da distorção da energia pura do Dharmakaya. Então eu gosto dessa explicação assim. Então Nirvana, né? Nir é apagar, né? Vanas ilusões. Então sempre dou exemplo para os alunos da vela, né? Então a parafina da vela são as nossas ilusões, são os nossos clashes, os nossos venenos mentais, ignorância, apego, desejo, raiva, ódio, o que tiver. Essa parafina. E à medida que a gente vai queimando essa parafina da vela, bom dia, Márcia, essa parafina vai se extinguindo desse ciclo sansárico, a gente vai, cada vez que a gente evita um pensamento, uma ação, uma fala, que prolifera frutifica um elemento sansárico, uma semente sansárica, tanto positiva quanto negativa, não é só negativa, positiva ou negativa, tudo é sansara. Tudo é semente. E karma. Cada vez que eu elimino, né, que eu procuro pacificar isso, eliminar, que eu estou indo em direção ao Dharmakaya, né, e juntando o Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya num só corpo, num só kaya, e essa vela, ela se extingue. E quando ela se extingue, ela liberta a chama. Isso é o Nirvana. A liberação da chama dessa vela. Quando toda a parafina se vai. E essa é... E como é que nós somos? Nós temos uma parafina que dura éons, dura uns milhares de anos, que está ali queimando. E a gente está acrescentando cada vez mais parafina nela. A gente chega, sabe aquela vela que não tem fim nunca? Não é nem 7 dias, é 7 éons. Aí tu vai lá, acende, deixa ela acesa, ela está sempre queimando, sempre queimando. Porque a gente está sempre criando novas, sempre repondo. O troço é louco. Resta enfatizar
que com esta explanação estamos selando o conhecimento de que a energia do Dharmakaya primordial, distorcida e degradada pelo primeiro elo, é o que acaba forjando cada uma das 6 projeções dos reinos sansáricos. Entenderam o Nirvana? Ficou claro? Quem nunca tinha ouvido falar? Se ficou claro, levanta a mãozinha. Logo, as aparências dos 6 reinos são indissociáveis, indiferenciáveis da energia primordial. As aparências são a pura manifestação da luminosidade da mente. São indissociáveis, portanto, da própria vacuidade. Então é importante falar sobre isso para a gente não nos acharmos petulantes, assim, né? A ponto de dizer, eu estou quase lá. Quase lá nada, né? Porque imagina que um ser como Buda conseguiu eliminar toda essa parafina. Né? E eliminou essa parafina. Já não havia mais parafina para queimar. Ele liberou a chama da vela. Então imagina, a gente consegue liberar o quê? Nenhuma por dia, nem meia por ano. Né? Meio clash por ano. Assim. Eu acho bem complicado. Aí diz, mas é para desistir? Não. É para continuar. Aí que está o desafio. Vai desistir, se tu desiste, tu cria mais parafina. Muito mais, infinitamente mais. As pessoas que se desviam do Dharma, lamento dizer, mas é uma questão de mérito. Não tem outra coisa para dizer sobre isso. As pessoas começam a prática de meditação ou entram para o budismo e tudo mais, depois desviam e vão fazer não sei o quê. E não praticam mais o caminho da ética, né? Aí é um problema bem grave. Para compreendermos melhor este aspecto, os antigos mestres nos apresentam um exemplo ilustrativo muito interessante. Se tivermos um prisma de cristal nas mãos, poderemos ver a luz branca do sol. Ao incidir em uma das suas faces, ser dividida nas magníficas cores que contemplamos em qualquer um arco-íris. Bom dia, Roseli. A luz branca, quem já viu um desses prismas assim, né? Muito legal, né? Bom dia, Karim, tudo bem, mames? A luz branca se mostra constituída por um conjunto maravilhoso de outras cores. Algo muito semelhante ocorre com a luz da energia primordial do Dharmakaya. Ao incidir sobre o enovelamento, e nesta fase em que já existe consistente acúmulo de marcas, essa energia primordial atinge também o conjunto de marcas ou sementes kármicas presentes na base da mente. Quando então essa luz original se refrata nas 5 diferentes tonalidades ou cores. Bom dia, Juliane, tudo bem? Como consequência, apesar de ainda não existir propriamente nenhuma noção clara de algum eu, consciente de si mesmo, já podemos perceber aqui o alvorecer incipiente de diversos elementos, dentro da mente enovelada, que a partir da ignorância básica, produzem e começam a compor um histórico de registros, de eventos, de energias fluentes internas, portanto, de marcas mentais já tomadas como pertencentes a uma certa singularidade, presente no tempo e espaço. E tais marcas mentais, conjuntamente, já manifestam os primórdios de uma forma de protoconsciência, porém ainda inominável. Então está surgindo alguma coisa ali. Porque o Dharmakaya, gente, é como um espaço, assim. Imagina o espaço, o céu. E nesse espaço tem as manifestações. Tem o Sambhogakaya, que são como as nuvens. E a chuva seria como o Nirmanakaya, que seria a manifestação de Sambhogakaya e Dharmakaya. Então o Buda ele se manifestou como Nirmanakaya para que a gente pudesse entender uma manifestação física, como se fosse a chuva. Então ele se manifesta como um corpo físico para que a gente possa entender essa manifestação do Dharma, que é vasto, incompreensível, não surgido, não originado. Ele está operando por intermédio das suas muitas qualidades intrínsecas, por detrás
por detrás destes desdobramentos todos. Eu sei que não fica claro tudo isso, porém, é o que é. Tudo bem? Sigamos? Vamos entrar agora no terceiro elo, consciência, Vijnana. Jnana é consciência, Vijnana. Porque Vijnana é uma consciência negada. Como consequência do surgimento de marcas mentais e de sua acumulação e desdobramentos secundários em decorrência do desenvolvimento de um sistema operante energético, uma certa estrutura ou arquitetura passa a estabelecer-se na mente. Ó, por isso que se chama arquitetura da mente. Ah, sentiram? Nossa, que bobagem. É isso aí. O Jnana, aqui, para quem é os budistas de plantão, a gente sempre leu, né, que Vijnana é consciência. Jnana é consciência. Vijnana é uma consciência contaminada. Mas Jnana só é consciência, no sânscrito. E faz toda a diferença. Com a contínua repetição e acúmulos de registros, estabelecem-se departamentos na mente, encarregados de tentar organizar e operacionalizar as diversas informações e funções que continuamente estão se desenvolvendo. A mente não para jamais, assim como as energias fluem constantemente. É inevitável que a partir de um certo momento o embrião de um eu acabe por surgir no interior da estrutura que se foi configurado. Se configurando. Essa gênese, em detalhes, já foi descrita no livro Medicina Interior, que é o livro que a gente já falou muito sobre a medicina do coração e da mente, que ele aparece aqui em Lajado, né? Essa falsa noção de um eu existente, uma entidade autocriada, concebida como sendo separada da mente primordial, do Dharmakaya, é a consequência natural de uma sequência de processos que estão em curso desde o advento do primeiro elo ou ignorância. Vijnana quer dizer discriminação. Portanto, neste estágio, aquele vórtice inicial, lembra do vórtice da vidya? Quando forma aquele nó na toalha, no pano, na onda, né? Então, quando forma Vijnana, quando forma a vidya. Aquele vórtice inicial já apresenta uma avançada capacidade discriminativa e se criam todas as condições favoráveis para surgir uma poderosa noção de um ser existente, com características próprias, o qual, devido à poderosa emoção aflitiva do apego-desejo, apresenta-se ávido ou sedento por novas experiências. Então a nossa própria mente fica empolgada com aquilo que surgiu, assim, diz, olha ali, e ela mesma criou. A ilustração para este elo é justamente a figura de um macaco que salta de galho em galho, sem sossego, apontando para o fato de que as experiências no nível sutil são extremamente voláteis, demasiadamente erráticas, sem suficiente estabilidade. Bom dia, Sinara. O incremento das energias e experiências discriminativas torna a consciência cada vez mais ativa e suas faculdades avançam paulatinamente, o que conduz ao adensamento crescente das suas energias interiores. Com este recrudescimento de energias e aumento de definição, além de crescente individuação, surge o esboço de um verdadeiro corpo sutil, percorrido por vórtices de energias que projeta e prepara a corporificação. Bom, assim, está se criando algo, né? Tudo isso para dizer assim, está se criando alguma coisa. Ainda não existe uma entidade que se criou. O ego ainda não está ali fortalecendo aquilo, ele está começando a se empolgar com aquilo que está surgindo. Então imagina, a gente não está atento a esses desdobramentos que a mente vai fazendo. Mas um simples pensamento no dia, um simples fato
de que a vidya está se formando, um nó está se formando, e a gente não dá muita bola, nós temos que ter a consciência de que nesse momento, para quem lembra do caminho óctuplo aí, nesse momento, se a gente não tem consciência desse nó que vai dar esse desdobramento, né, nós vamos perceber que nós vamos pegar carona nessa formação mental, vamos criar uma consciência nessa formação mental, e aí vou contar uma coisa para vocês. Vocês lembram do caminho óctuplo? São 8 pontos. Então, visão, pensamento, fala, né, ação, aí esforço, meios de vida, né, o esforço correto, meios de vida correto, e aí vem então a compreensão, o samadhi, eu devo ter faltado algum aí, o samadhi e prajna, que é a própria sabedoria. Bom dia, mãe, tudo bem? Então nós temos aí, o que importa? Nós temos que entender que quando a gente pega e faz uma formação mental baseada numa forma de aversão, uma forma grave, uma forma de violência, uma forma de raiva, que a gente não está lúcido. Nós temos que entender que dos 8 elos, 6 somente vão se configurar. Bom dia, Carla. Somente 6 vão se configurar. Os outros 2 elos não se configuram, que é compreensão e prajna, que é sabedoria. Vocês já se deram conta disso? Porque não há compreensão, não há sabedoria. A compreensão e a sabedoria são 2 asas. É um pássaro com 2 asas. A gente precisa se apoiar nas 2. A compreensão correta e a sabedoria correta. Nesse momento a gente consegue romper com todos os elos. A gente faz com que aquele vórtice que surgiu, aquele nó que surgiu, ele não se manifeste. É quando a gente faz com que essa configuração volte para a Laya Vijnana. E isso é fundamental que se entenda. Porque senão o próprio caminho que a gente diz, o Buda disse, o Buda ensinou um caminho óctuplo, né? As 4 nobres verdades. O sofrimento existe. Existe uma causa, existe uma cessação, existe um caminho. Esse caminho tem 8 passos. Mas se tu chega somente até os 6, tu não está seguindo o caminho. Porque é o caminho de não lucidez. O caminho não necessariamente tu vai usar o caminho, mas tu tem que usar o caminho de forma correta. Vocês já se deram conta disso? Mas eu sigo o caminho, não sei o quê. Mas se tu segue o caminho com uma semente errada, é o mesmo assim, eu vou tentar simplificar esse exemplo. Bom dia, Karen, tudo bem? Fazer isso, usar o caminho óctuplo com uma semente podre, uma semente que não vai germinar, uma semente que está bichada, não adianta nada. Que pegou caruncho, né, mãe? Uma semente que tem caruncho, como a gente falava lá na colônia, não adianta nada. Espiga de milho que tem caruncho contamina todo o resto. Tá? Então ela está bichada. Ela não vai frutificar, ela não atinge compreensão samadhi, ela não atinge prajna paramita, que é a perfeição da sabedoria. Isso é fundamental. Se a gente não entender isso, tu não consegue praticar todos os ensinamentos. Ficou claro, gente? Bom dia, Daniele. Daniel. Dani. Vou tentando todos. Ficou claro, gente? É importante para a gente não avançar se vocês não entenderam isso. Senão, devemos ressaltar este aspecto. Tal elo já constituiu uma espécie de germen ou núcleo coeso de uma espécie de corpo sutil, e será essa estrutura que seguirá de vida em vida. Em outras palavras, sempre que o peregrino abandonar o corpo material, né, ou falecer, a configuração de sua consciência acumulada através das experiências e desenvolvida durante a vida será ela a continuar através dos bardos seguintes. Então é a consciência que segue. Em outras palavras, do 12º elo, que a gente vai chegar lá, que é a Janamarana, partimos para o 3º, consciência. Os 2 primeiros elos já estão continuamente presentes, ainda que possam ser modificados através dos novos acúmulos de experiências. Então, nós já temos experiências de avidya, olha só o que o Enio está falando aqui, tá? Então a gente morre. A gente parte a partir das consciências armazenadas já, de toda a ignorância que a gente já acumulou.
do primeiro e do segundo elo, né? Então a gente vai das marcas mentais e de avidia. E aí parte quando morre a partir disso. Quando a gente está vivo, por incrível que pareça, a gente continua indo, termina algum assunto, termina uma relação, termina um emprego, termina qualquer coisa. A gente cai direto no sétimo elo. A gente vai chegar lá e vou explicar por quê, que é o sétimo elo. A gente cai direto em Vedana. Gostar ou não gostar. E esse é um grande problema. As marcas ou registros da própria experiência do morrer também são adicionados à consciência, a qual está sempre absorvendo e agregando tais impressões. Eu sei que não é fácil entender a roda da vida, mas se a gente entender, a gente quebra com esse ciclo. Vamos dizer assim, tá, mas o ciclo da vida, o ciclo de qualquer problema, o ciclo de um hábito que tu tem. Ah, eu tenho o hábito de fofocar, eu tenho o hábito de fazer tal coisa. Quebra com esse ciclo. E tu vai ver exatamente cada vez que termina, tu vai dizer, não, agora vai ser diferente. Só que tu cai ali no sétimo elo. Gostar e não gostar. E gostar e não gostar vem com todos os outros sete elos, 6 elos anteriores. A gente vai chegar lá. Tem que quebrar com o ciclo. Pode parecer individual, porém não é. Pode parecer, vamos terminar aqui, pode parecer com um eu, porém também não é um eu. É uma estrutura energética sem substância, sem eu e impermanente, ainda que ela mesma possua uma faculdade cognitiva que se autoconsidere substancial, dotada de um eu separado e permanente. Tudo tranquilo? Roda da vida é um soco no estômago. A hora que vocês se derem conta disso, vocês vão ver o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo. Porque depois que tu inicia o processo, leva muito tempo. Leva anos até romper o 12º elo. E aí retorna tudo novamente. Um ciclo interminável, assim. Então a gente tem que ter total consciência de cada passo, de cada pensamento, de cada fala, de cada ação. Faça uma inspiração profunda. Soltem completamente o corpo. Soltem um suspiro longo. Deixem que o corpo se acomode a essa postura. Deixem que a respiração se acomode, se pacifique. E nesses primeiros breves instantes, siga a sua respiração. Siga o ar entrando nas narinas, percorrendo os pulmões, enchendo o pulmão, enchendo a base do abdômen, do estômago. Siga a saída do ar. E novamente a entrada do ar e assim por diante. Mas não force, deixe para seguir quando isso acontece. Se você se deu conta, nesses breves instantes, breves segundos, você não está seguindo uma ondulação, não está criando um nó, você está completamente presente.
há apenas o ar entrando e o ar saindo. Se você for mais longe, observará que todo o universo à sua volta se desfaz. E se você for mais longe ainda, mais determinado, você acessará a Dharmakaya, o universo da sua própria mente. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Hoje à noite tem aula. Quem quiser participar, venha experimentar. 19h15. E amanhã de manhã, 7h15. Um bom dia, uma boa terça e até amanhã, quarta-feira.